Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o reverendo Rafael Vilaça e nós estamos dando início hoje ao nosso canal Anglicanismo e Tradição. Para você que já nos acompanha pela página do Instagram, a Anglicana Traditio ou Anglicanismo e Tradição, sejam bem-vindos ao nosso canal. E você que está começando a sua caminhada, descobrindo a fé anglicana, estudando e conhecendo, ou que procura conhecer mais sobre esta que é considerada a mais rica, a mais vasta e a mais sábia tradição de toda a cristandade, segundo o teólogo J.I. Parker, seja bem-vindo ao nosso canal e também nos siga no Instagram, a página Anglicanismo e Tradição ou @AnglicanaTraditio. De modo especial, eu lembro a todos os que estão no canal que, assim como eu, e sou sacerdote da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, nós aqui na página seguimos a tradição anglo-católica e damos ênfase, aos costumes, práticas e também às ênfases da Igreja Alta, o High Church ou do anglo-catolicismo, tanto no mundo, mas também no Brasil. E é importante lembrarmos que o anglicanismo ele é bastante diverso, ou seja, ele não é formado apenas da tradição, do costume ou das práticas anglo-católicas, mas também de outros grupos e partidos ou culturas que façam parte da tradição anglicana. De modo especial, nós hoje vamos falar sobre um pouco da origem de nossa tradição ou de nossas práticas e costumes dentro do anglo-catolicismo, que não poderíamos deixar de também citar o movimento de Oxford. E o que dará origem ao movimento de Oxford é o tema de nosso vídeo, que é o sermão A Apostasia Nacional do reverendo John Keble. Eu irei deixar esse link para aqueles que tiverem interesse em adquirirem o livro, tanto em e-book e também impresso, que é a primeira tradução do sermão do John Keble, A Apostasia Nacional, que se encontra abaixo em nossa descrição do vídeo. Mas aqueles que não estão acostumados com a história do anglicanismo e até mesmo da tradição anglo-católica, nós devemos lembrar que antes de existir todas essas práticas, esses costumes, o que nós chamamos da corrente católica ou da tradição católica no anglicanismo, nós tivemos um movimento que deu origem a estas práticas, que foi o movimento de Oxford, um movimento de renovação espiritual da Igreja da Inglaterra. E o marco histórico deste movimento, sem dúvida, foi o sermão de John Keble, pregado na Igreja de Santa Maria, a igreja paroquial da Universidade de Oxford, em 14 de julho de 1833, com o tema A Apostasia Nacional. Esse sermão, pregado nesse domingo de 1833, ele dá origem ao movimento de Oxford, mas de modo especial, nós temos que esse sermão traz uma marca muito grande de uma crítica ao estado espiritual da Igreja da Inglaterra daquele período. Nós devemos lembrar, de modo especial, que no século XIX, o início do século XIX, a Inglaterra estava passando por uma série de transformações políticas. Nós temos, por um lado, algumas leis que serão aprovadas pelo parlamento inglês, de modo especial a revogação contra os dissidentes protestantes, do período anterior, que é o Ato Sacramental de 1828. Também temos, em 1829, a emancipação católica, ou seja, a permissão de que o culto católico existisse em território inglês. E de modo especial, no ano seguinte, em 1830, nós vamos ter o regime de Tory Pitter, que vai dar origem também à ascensão do partido Whig, que esse partido será também um partido reformista. Ele trará reformas dentro do parlamento inglês, com a aprovação de algumas leis nesse período. E é interessante também lembrarmos que, dentro desse período histórico, a Inglaterra está sentindo os efeitos da Revolução Industrial. É um período em que a Inglaterra, inclusive, irá crescer economicamente, mas também teremos alguns cortes de gastos dentro do governo do Reino Unido. E esse corte de gastos também passava pela Igreja. Afinal, a Igreja da Inglaterra, ela
também irá abarcar por um breve período até a independência dessas novas igrejas, não é? Ligadas à Igreja da Inglaterra, que no território irlandês, na Irlanda, a igreja ela era administrada diretamente, financeiramente, pelo parlamento. Ou seja, a igreja, na verdade, era uma extensão do Estado. Afinal, o anglicanismo era a religião oficial do Reino Unido. E de modo especial, nós vamos ter que, tanto na Inglaterra como na Irlanda, nós vamos ter um corte de gastos feito dentro da Igreja da Irlanda, reduzindo as dioceses de 22 para 12. Ou seja, em outras palavras, o parlamento estava intervindo diretamente na igreja como se fosse uma espécie de repartição pública. É como se nós estivéssemos vivendo um período de corte de gastos, de um enxugamento no orçamento público, nas contas públicas. E isso chamou a atenção de muitos teólogos e de não apenas padres ou sacerdotes da Igreja da Inglaterra, mas sobretudo dos professores do Oriel College, que era um dos colleges ou faculdades da Universidade de Oxford. De modo especial, um deles, John Keble, irá perceber as críticas que estavam se desenvolvendo em torno desta política de enxugamento de gastos dentro da Igreja da Inglaterra, e ele irá trazer uma crítica em seu sermão à apostasia nacional, de que a Igreja havia se esquecido de um pequeno detalhe. Ela não é uma criação do Estado, ela não é uma extensão da máquina pública, muito menos uma repartição, como se a igreja fosse um órgão público, como se a igreja fosse uma autarquia ou até mesmo um departamento do Estado inglês. E nesse sentido, nós estávamos vivendo uma época de transformações políticas, econômicas, mas também religiosas. Do ponto de vista espiritual, a Inglaterra vivia um período de sequidão. Parece às vezes os nossos dias. Algumas igrejas, elas parecem estar mortas espiritualmente, embora estejam cheias de pessoas. Nos dias atuais, nós falamos em números, em tabelas, em crescimento, em dados, em pessoas que precisam ser confirmadas, trazidas à fé. Mas como elas estão sendo alimentadas espiritualmente? Como elas estão sendo pastoreadas pelos seus clérigos? Como a igreja está cuidando de gente? Afinal, o Evangelho é sobre viver a mensagem de Cristo, de acolhimento, é a mensagem de vida, de esperança. É uma mensagem que nós apresentamos o bom pastor que cuida do seu rebanho. E, ao contrário do que o Evangelho pregava, naquele tempo, os pastores da igreja, os bispos, estavam mais preocupados com os números, com a burocracia, em garantir os seus status quo dentro de suas dioceses, do que cuidar de fato da igreja como ela era. Uma instituição divina, institucionalmente criada por Deus, instituída por Cristo Jesus. E de modo especial, nós temos que os pastores daquela época, que deveriam cuidar dos seus rebanhos e também dos seus clérigos, haviam abandonado a raiz de todo o episcopado, que era cuidar do povo de Deus. E nesse sentido, quando a sequidão espiritual, quando a igreja parecia mais ser um departamento do Estado, o Espírito Santo ele age e levantou vozes daquelas pedras de Oxford e fez ecoar a voz de John Keble nas paredes da igreja de Santa Maria, na Universidade de Oxford. E em 14 de julho de 1833 foi proferido o sermão Apostasia Nacional por John Keble, reverendo e professor de poesia na Universidade de Oxford. De modo especial, eu trago para vocês a introdução ou a apresentação desta obra pela pena do próprio John Keble. E nessa apresentação nós temos um pouco do sentimento e também da espiritualidade
que o clérigo anglicano e professor de Oxford irá trazer para os seus colegas. Esse sermão, que não tinha pretensão de se tornar um folheto panfletário ou até mesmo uma apresentação, uma introdução, um marco histórico para o movimento de Oxford, ele vai trazer consequências para todos aqueles que estarão envolvidos naquele contexto universitário. Lembrando que todas as reformas dentro da igreja, elas passam obrigatoriamente pela academia. Lá na reforma inglesa, nós temos que a Universidade de Oxford e Cambridge será o palco para os primeiros teólogos da reforma, de modo especial Thomas Cranmer. Aqueles que conhecem sabem que eu tenho um ícone de Thomas Cranmer, que eu estou olhando aqui para ele, segurando seu livro de oração comum, e ele foi também um teólogo de Oxford. Da mesma forma, no século XVIII, nós vamos ter aquele movimento de outros estudantes e professores de Oxford, o metodismo, John Wesley e todos aqueles clérigos da Igreja da Inglaterra, que irão trazer um renovo para a igreja através do movimento metodista. E novamente no século XIX, outro movimento em Oxford, o movimento anglo-católico ou o movimento tractariano, ele irá trazer um novo respirar para a Igreja da Inglaterra. Afinal, a igreja precisa se renovar, ela precisa se reformar. E desse modo, o sacerdote reformador John Keble nos trouxe esse sermão que deu origem e foi a fagulha inicial para o movimento de Oxford e a tradição anglo-católica. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 10. Desde que as páginas seguintes foram preparadas para a imprensa, a calamidade em antecipação, a qual foram escritas, realmente ultrapassou esta parte da Igreja de Deus. O legislativo da Inglaterra e da Irlanda, cujos membros nem sequer são obrigados a professar a crença na expiação, este corpo praticamente usurpou a comissão daqueles a quem nosso Salvador confiou pelo menos uma voz para fazer leis eclesiásticas em assuntos total ou parcialmente espirituais. O mesmo legislativo também ratificou em toda a sua extensão este princípio, que a Igreja Apostólica neste reino é doravante apenas para ficar aos olhos do Estado, como uma entre muitas seitas, dependendo de qualquer preeminência que ela ainda possa parecer manter, apenas no acidente de ela ter um partido forte no país. É um momento, certamente, cheio de profunda solicitude a todos os membros da Igreja que ainda acreditam em sua autoridade divina e nos juramentos e obrigações pelos quais estão ligados a ela, tem dissolvido e indissolúvel por cálculos de conveniência humana. Sua ansiedade não se volta tanto para as consequências, para o estado do que foi feito. Eles são muito evidentes, mas na linha de conduta que eles mesmos são obrigados a perseguir. Como eles podem continuar sua comunhão com a igreja estabelecida, até o orgulho e o conforto de suas vidas, sem qualquer mancha daqueles princípios erastianos sobre os quais ela agora está declaradamente governada? Que resposta podemos dar a partir de agora aos partidários do bispo de Roma, quando eles nos provocam por ser uma mera igreja parlamentar? E como, de forma consistente, com nossas relações atuais com o Estado, até mesmo a pureza doutrinária
e a integridade da ordem mais sagrada podem ser preservadas. A atenção de todos os que amam a Igreja é mais sinceramente solicitada a estas questões. Eles são tais, serão observados, pois não podem ser respondidos apelando a precedentes na história inglesa, porque, no máximo, isso só poderia mostrar que a dificuldade poderia ter sido levantada antes. Acredita-se que há centenas, milhares de cristãos e que logo serão dezenas de milhares, afetadamente ansiosos para serem corretamente guiados em relação a esses e outros pontos semelhantes. E eles são discutidos publicamente pela chance de obter de juízes competentes uma opinião correta e precoce. Se sob circunstâncias tão difíceis e delicadas, alguém pudesse se aventurar a ser positivo sobre qualquer coisa, pareceria seguro dizer que, na medida em que se possa pensar que cabe à Igreja ou aos eclesiásticos submeter-se a qualquer intrusão profana, deve pelo menos ser seu dever sagrado declarar, promulgar e registrar sua plena convicção de que é intrusão, que eles cedem a isso como poderiam a qualquer outra tirania, mas de seus corações a depreciam e abjuram. Isso parece o mínimo que pode ser feito, a menos que os filhos de nossos filhos dissessem: havia uma vez aqui uma igreja gloriosa, mas foi traída nas mãos de libertinos pelo amor real ou afetado de uma pequena paz temporária e boa ordem. 22 de julho de 1833. Essa é a apresentação do texto da Apostasia Nacional deste belo sermão pregado na igreja de Santa Maria em Oxford pelo reverendo John Keble. Esse sermão ele trará muitas consequências para a igreja anglicana. De modo especial, esse sermão que foi pregado aos juízes do Tribunal de Assise, no púlpito da universidade, ele irá provocar não apenas os próprios presentes, mas também a outros colegas de Keble na Universidade de Oxford. De modo especial, o Dr. Edward Pusey e também o reverendo John Henry Newman, que serão os principais líderes do movimento de Oxford. De modo especial, vários historiadores irão trazer uma análise desse sermão, não é? E de modo especial também da prática que irá se desenvolver por distribuir panfletos ou tratados, como queiram chamar, entre os membros da universidade em outras igrejas da região de Oxford e que irá se consolidar como um movimento tractariano ou panfletário. Em outras palavras, os professores, reverendos, clérigos e também alunos da Universidade de Oxford irão disseminar, distribuir, anunciar, através dessas pequenas teses ou sermões, as teorias, as abordagens e também a teologia, que ficará marcada no movimento de Oxford para lembrar a cada um de nós que a igreja ela tem uma origem divina, que ela foi instituída por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E, segundo a sua promessa, nem mesmo os portões do inferno irão prevalecer sobre ela, porque ela está firmada sobre a rocha, que é o próprio Cristo Jesus. Que lembremos que a igreja é muito mais do que uma instituição humana, que ela é feita por humanos, pecadores, mas também santos, e que essas pessoas são aqueles que irão conduzir a igreja para cumprir com o seu papel, o papel de levar o evangelho ao mundo inteiro, a todos os povos, a todas as nações,
mas de modo especial para apresentar aquele único que é o nosso Salvador, Cristo o Senhor. E somente Ele e nada além dele pode nos trazer a paz, a redenção e de modo especial a salvação que todos esperam. Que nós sempre lembremos, assim como John Keeble, que a igreja ela é instituída por Deus e que nós um dia prestaremos contas de como estamos conduzindo a igreja, porque ela nos foi confiada por Cristo Jesus e cada um de nós tem a missão de viver o ministério do batismo e aqueles que foram ordenados, o sacerdócio que nos foi deixado pelo sumo sacerdote, Cristo, o nosso Senhor. Que você possa encontrar na leitura desse texto uma inspiração para renovar a sua fé e assim como John Keeble, trazer de volta a vivacidade da igreja e lembrarmos que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo e que a igreja não é, nem nunca será, apenas uma instituição humana, muito menos um órgão do Estado que possa trazer pautas somente humanas ou transformar a igreja em um instrumento nas mãos de maus pastores. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.